Então, como nós estamos caminhando a cada sexta-feira, nos atributos, agora na segunda fase, atributos comunicáveis, nós vamos estudar hoje já o quinto atributo, porque nós tivemos no primeiro estudo da segunda fase uma introdução para vermos a diferença entre atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. E nós vimos que na segunda fase nós íamos estudar aqueles atributos que são do Senhor também, mas que Ele compartilha conosco. Então, nós vimos que Deus é totalmente santo, Deus é totalmente amoroso, Deus é totalmente bondoso. Na sexta passada, nós vimos que Deus é totalmente justo. E em todos esses atributos, santo, por exemplo, Deus é santo e ele nos dá uma ordem, sede santos, porque eu sou santo. Então, é um atributo que se comunica conosco. Nós podemos exercitar esse atributo, da mesma forma que o amor. Nós só conseguimos estender amor ao outro porque nós fomos amadas primeiro. Bondade, a mesma coisa. Nós temos um Deus que é infinitamente bom. A bondade dele nos persegue todo o tempo. E por conta dessa bondade, nós conseguimos estender bondade aos outros, mas sempre na dependência e na suficiência do Senhor. E na última aula, no último estudo, nós vimos o atributo justiça. E lembram que eu falei para vocês, nós vamos estudar 3 atributos agora na sequência, que precisam sempre ser analisados conjuntamente. Por isso que nós estudamos primeiro a justiça. Nós vimos que lá na cruz, a justiça de Deus se encontrou com o amor de Deus por nós. Hoje, nós vamos estudar a misericórdia, e nós vamos ver que nós conseguimos entender a misericórdia e o próximo atributo, que é a graça, somente no contexto da justiça de Deus. Então, nós precisamos estudar os 2 atributos, misericórdia e graça, que é o próximo, no contexto da justiça de Deus, que nós já estudamos sexta passada. Então, a todo momento, vocês vão ver que os versículos que nós vamos ler, falando sobre misericórdia, vai falar também sobre justiça, vai falar também sobre graça. E o nosso texto base de hoje está em Êxodo 34, de 6 a 9, e diz o seguinte: E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou e disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura cerviz. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Então, vejam, o começo do versículo falou em misericórdia, dizendo que Deus é grande em misericórdia e fidelidade, e que essa misericórdia ultrapassa as gerações, e no final, Moisés fala: se eu achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco. Porque o povo era de dura cerviz, o povo era obstinado, e nós não somos diferentes daquele povo que caminhou no deserto. Nós somos iguais a ele. E por muitas vezes somos obstinados, de dura cerviz, desobedientes, e carecemos da misericórdia de Deus. Então, sempre que nós formos estudar misericórdia e graça, nós vamos ter que considerar esses 2 atributos no contexto da justiça de Deus. Lembram que eu fiz com vocês um jogo de palavras que é muito conhecido, explicando o que era justiça, o que era misericórdia e graça. Então, justiça é eu receber o que eu mereço. Né? Então, ser justo é aplicar o que alguém merece. Misericórdia é não receber o que eu mereço. E graça, receber
o que nós não merecemos. Nós vimos no estudo passado que a justiça do Senhor, a justiça de Deus, ela foi revelada de maneira extraordinária na cruz. Por quê? Nós pecamos, todos nós somos pecadores e todos nós merecemos a morte, né? O salário do pecado é a morte. Então, a sentença que nós merecíamos era a condenação, a morte. Só que alguém pagou isso por nós. Sempre que alguém recebe uma sentença, recebe uma condenação e tem que pagar essa condenação. Nós tínhamos uma sentença de morte sobre nós, mas Jesus pagou esse preço. O que nós merecíamos receber? A morte. Então, a justiça de Deus, ela foi derramada lá na cruz. Ela foi expressa lá na cruz, porque ela caiu sobre Jesus e ele pagou o preço. E pela graça, nós somos salvos quando nós aceitamos o Senhor Jesus. E além disso, Deus é misericordioso. Por quê? Porque nós não recebemos aquilo que nós merecemos. Então, a justiça é receber o que merece. A justiça foi derramada lá na cruz, mas foi sobre outra pessoa, sobre Jesus. E pela misericórdia, nós não recebemos o que nós merecíamos. Nós não recebemos a sentença de morte. E pela graça, recebemos aquilo que a gente não merecia, que é a salvação em Cristo Jesus. Percebem como os três atributos estão intrinsecamente relacionados? Então, quando nós transgredimos a lei do Senhor, nós merecemos a morte. Romanos 3, 21 a 26 diz o seguinte: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Eu vou pedir para vocês fecharem os microfones. Repetindo, a partir do 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, vejam, a justiça de Deus foi manifesta na cruz e continua sendo manifestada até hoje e se manifestará também no futuro. Lembra que eu falei que isso dá um outro estudo, né, maior do que o de hoje. Então, numa segunda oportunidade, nós vamos estudar essa justiça lá no futuro. Por enquanto, nós estudamos a justiça sendo derramada na cruz e ainda sendo manifesta cada dia na nossa vida através da graça do Senhor Jesus mediante a redenção em Jesus Cristo. Então, como é que eu poderia conceituar a misericórdia de Deus? Eu posso conceituar a misericórdia de Deus como sendo a compaixão ativa de Deus para com a sua criação. É este sentimento, é conhecer profundamente quem nós somos e onde nós estávamos, a ponto de providenciar um plano de redenção para nos tirar daquela situação. Deus, nós já vimos na primeira fase dos atributos incomunicáveis, ele é infinitamente misericordioso. Todos os atributos, mesmo os comunicáveis, eles são interligados com os incomunicáveis. Deus é bondoso? Sim, ele é totalmente, perfeitamente bondoso. Deus é misericordioso? Sim, ele é perfeitamente, infinitamente misericordioso. Por isso,
As misericórdias dele se renovam a cada manhã nas nossas vidas. O Salmo 145, 9 diz o seguinte: o Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Então, a misericórdia de Deus, ela está presente em toda a criação, ela é derramada sobre toda a criação do Senhor, indistintamente. E em Cristo, essa misericórdia, ela foi revelada e ela é revelada de maneira extraordinária. Vejam o que Efésios 2, de 4 a 5 diz. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Percebem que ao longo de todos os versículos que nós estamos lendo, os atributos, eles são mencionados em conjunto. Vejam nessa passagem que nós lemos agora. Deus é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. E pela graça, nós somos salvos. Então, aqui, ó, misericórdia, que nós estamos estudando hoje, amor, que nós já estudamos em estudos anteriores, e graça, que nós vamos estudar sexta que vem, se Deus permitir. 1 Pedro 1,3 diz o seguinte: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Entendem por que eu disse que misericórdia e graça precisam ser estudadas no contexto da justiça de Deus? Prestem atenção. Segundo a misericórdia de Deus, e o texto diz, segundo a muita misericórdia de Deus, ele nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Então, lá na cruz, a justiça foi manifesta, mas também o amor, a misericórdia foram manifestados. E, em conjunto, nos trouxe pela graça a salvação. A possibilidade de termos a salvação em Cristo Jesus, quando reconhecemos esse sacrifício que ele fez, quando reconhecemos que foi por amor, que foi por misericórdia e, acima de tudo, que foi pela graça. Ele não nos cobrou preço algum, pelo contrário, ele pagou a dívida toda e nos entregou pela graça, sem nos cobrar absolutamente nada. Nós precisamos apenas reconhecer a capacidade, a suficiência deste sacrifício de Jesus na cruz e a ressurreição dele como capazes, né, de implementar a redenção nas nossas vidas. Então, se nós aprendemos que Deus é misericordioso, da mesma forma que nós vimos nos outros estudos, Deus é santo, então eu devo ser santo e devo exercitar essa santidade para com o próximo. Deus é amor, então, porque Ele me amou, derramou esse amor na minha vida, eu também tenho que estender amor ao meu próximo. Da mesma forma, Deus é misericordioso, Deus é infinitamente misericordioso. Então, essa misericórdia, ela deve ter uma ação ativa, né? A ação de Deus em nós. De que forma? 1 João 1,9 diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja, novamente, o atributo justiça sendo mencionado aqui, junto com outro atributo de Deus, que é a fidelidade. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Bom, mas lá atrás nós vimos que todos pecamos, todos somos pecadores. Então, que justiça é essa? Pareceria uma contradição. Como é que ele perdoa o pecado de alguém que é pecador?
né? Que tem uma dívida. Mas essa justiça foi a justiça derramada na cruz, através de Jesus, e que nos justificou, nos tornou justos, mediante esse sacrifício remidor do sangue de Jesus. Então, porque Jesus Cristo recebeu a justiça na cruz, nós recebemos misericórdia. Vejam como é extraordinário isso para as nossas vidas, como isso transforma a nossa visão e a nossa perspectiva. Jesus sofreu a justiça na cruz. Ele recebeu toda aquela carga da justiça. E através disso, nós recebemos a boa parte, que é a misericórdia. Ou seja, nós não recebemos o que nós merecíamos. Ao contrário, pela graça, recebemos aquilo que nós não merecíamos. Então, nós temos os nossos pecados perdoados, mas quando nós confessamos. Então, Deus pede isso de nós, né? Ele determina isso para nós. Confessar os pecados para, através da confissão e do sacrifício remidor de Jesus, eu conseguir ter esses pecados perdoados, não por mim mesmo, mas pelo sangue de Jesus. Então, a misericórdia muda a nossa vida, ela transforma a nossa vida, ela transforma e deve transformar cada vez mais a visão que nós temos, inclusive do nosso próximo. Romanos 12:1 diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja, novamente a misericórdia, as misericórdias de Deus sendo mencionadas aqui. E o que é exigido de nós agora? Não mais o sacrifício do cordeiro, como era, né, no Antigo Testamento, não mais o sacrifício de sangue antes da vinda de Jesus, mas agora o sacrifício é a nossa própria vida de adoração, de culto racional, de vida devocional, né, de louvores. Esse é o sacrifício que Deus requer de nós. Obediência, né? Reverência. E por que tudo isso? Porque Jesus recebeu a justiça na cruz e nós recebemos a misericórdia através deste sacrifício. E vejam que em Romanos também nós somos desafiadas a não nos conformarmos com este século, no sentido de não é ficar revoltado ou indignado, não. Não nos conformar é não tomar a forma deste século. Nós estamos vivendo dias difíceis, né, com vozes de toda a natureza tentando nos afastar do caminho do Senhor, tentando nos afastar de uma vida devocional, de uma vida de intimidade, de relacionamento com o Senhor. Mas Romanos nos exorta, nesta passagem, a não nos conformarmos, não tomarmos a forma deste mundo, mas, ao contrário, nos transformarmos pela renovação da nossa mente. E que nós fazemos isso como? Estudando a palavra de Deus, buscando esse relacionamento de intimidade com o Senhor. Lembra que nós vimos que Deus é um Deus relacional. Ele não está muito interessado no que nós estamos fazendo. Ele está interessado em como nós nos relacionamos com Ele. Ele está interessado na vida de comunhão e de intimidade que eu tenho com Ele. Por quê? Fala na renovação da mente, para que nós experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lamentações 3, de 22 a 25, diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Vejam que aqui no versículo 22 é explicado o que eu falei. Misericórdia é eu não receber o que eu mereço, porque eu falo, ó, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. O que eu merecia?
sendo pecadora, ser consumida. Mas pela misericórdia do Senhor, eu recebi na cruz a salvação. E ainda mais, coloca outro atributo aqui que é a fidelidade de Deus, dizendo que as misericórdias se renovam a cada manhã. E outro atributo que nós já estudamos, porque as suas misericórdias não têm fim, são infinitas, assim como Deus é infinito. Então, nós vimos o que é a misericórdia de Deus, como que é a ação da misericórdia na minha vida e na sua vida. Agora, como todos os demais estudos, nós precisamos averiguar e refletir sobre como nós vamos espelhar essa misericórdia de Deus através da nossa vida. Lucas 6,36 nos dá uma ordem. Lembram lá? Sede santos, porque eu sou santo. E nós vimos que essa ordem ela foi repetida diversas vezes na palavra. E aqui nós temos em Lucas 6,36 a ordem: sede misericordiosos, como também misericordioso é vosso Pai. Então, por que que nós devemos ser misericordiosos? Porque Deus foi misericordioso conosco primeiro. Em todos os atributos comunicáveis, que são os únicos que nós conseguimos refletir, todos nós aprendemos que eu devo ser santa porque meu Deus é santo. Eu devo ser bondosa porque Deus foi bondoso comigo primeiro. Eu devo amar porque eu fui amada primeiro. Então, eu devo ser misericordiosa porque Deus foi misericordioso comigo primeiro e de uma maneira que eu não merecia. Então, nós recebemos dele misericórdia, devemos estender misericórdia para os outros. Mas o que significa ser misericordioso? É aliviar o sofrimento, tanto físico como espiritual, de alguém, do meu próximo. É perdoar como eu fui perdoada, é estender perdão, assim como eu recebi o perdão. Isso é ser misericordioso. Refletir a misericórdia de Deus na minha vida é perdoar como eu fui perdoada um dia. É aliviar o sofrimento de alguém físico ou espiritual. E aqui nós temos um ministério belíssimo, importantíssimo, né? No corpo da igreja, entre as pessoas, na sociedade, onde quer que Deus nos coloque, nós devemos refletir a misericórdia dele. Mateus 8, de 21 a 22 diz: Então Pedro, aproximando, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. A palavra de Deus nos dá um parâmetro que nós devemos perdoar muitas vezes. Isso não significa que nós vamos dar oportunidade ilimitada de alguém nos ferir. Prestem bastante atenção nessa diferenciação. A palavra de Deus nos ensina a sermos misericordiosos, a sermos perdoadores, porque nós fomos perdoados, mas isso não significa que nós vamos ser coniventes com qualquer abuso, seja ele espiritual, verbal, emocional ou físico. Entendam que a palavra de Deus não está homologando, chancelando isso. Ela está nos ensinando a sermos perdoadores. Né? Nós devemos perdoar. Em algumas ocasiões, nós vamos liberar o perdão, estender o perdão, mas vamos ter que estabelecer limites de talvez não mais estar com aquela pessoa, né? Mas não com sentimento de mágoa, de raiva. São limites de proteção que nós precisamos e a palavra de Deus nos ensina a fazer isso. Mas perdoar. Entenderam como é essa liberação de perdão? Então, nós perdoamos ao máximo, assim como a palavra nos ensina, mas isso não significa que nós devemos facilitar ou concordar com a nossa vitimização ou a de qualquer outra pessoa. Isso é muito importante.
principalmente quando nós estamos falando com mulheres, quando nós estamos lidando com crianças, quando nós estamos lidando com idosos, que, a princípio, têm maior facilidade de estar numa situação de vulnerabilidade. Então, é muito importante fazer essa distinção. Temos que ser misericordiosas, sim, ao máximo, de forma como a palavra nos diz, mas jamais consentindo ou chancelando um abuso. Se qualquer uma for submetida a abuso, deve tomar as providências. Se souber de alguém que está sendo submetido a abuso, precisa com cautela, né, saber como pode ajudar essa pessoa, auxiliar essa pessoa, porque isso também é ser misericordioso. Lembra que nós vimos que ser misericordiosa é aliviar o sofrimento de alguém, seja física, seja emocional. Então, quando eu tento estender essa ajuda, eu estou sendo misericordiosa. Mas, irmãs, debaixo da condição do Senhor, debaixo da condição da palavra do Senhor, buscando discernimento, buscando sabedoria. Essa é uma área perigosa, importante, mas perigosa, onde nós devemos buscar muito o discernimento do Senhor. Então, qual que é a vontade de Deus para a nossa vida quando nós estudamos esse atributo? Nós temos feito essa pergunta ao final de cada estudo. Então, hoje nós estudamos sobre a misericórdia e nós vimos, inclusive, o versículo que diz: sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Então, a vontade de Deus para a minha vida é que eu seja misericordiosa. Como saber que Deus é misericordioso pode mudar o meu modo de viver? Pode impactar o meu relacionamento com Deus e com os outros. Como é que ter esse entendimento de que a misericórdia de Deus foi também derramada sobre as nossas vidas lá na cruz e continua sendo derramada e renovada a cada manhã? Como que isso muda a nossa perspectiva? Porque nós vamos poder nos levantar a cada manhã, mesmo que tudo pareça estar desmoronando ao nosso redor, e muitas vezes isso vai acontecer na minha vida, na sua vida. Muitas vezes a sensação que nós vamos ter é que o chão sumiu do nosso pé, né? Isso vai acontecer. O Senhor falou que nós íamos ter aflições, mas Ele nos ensinou também que nós deveríamos ter bom ânimo. Onde é que eu busco esse bom ânimo? Na certeza de que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E quando a palavra de Deus diz a cada manhã, ela está dizendo a cada instante. Quando for necessário, sempre estará disponível. E é nessa esperança que nós devemos viver cada dia, por mais adversa que seja a situação que nós estejamos passando. Então, vejam, à medida que nós vamos caminhando e vamos aprendendo sobre os atributos de Deus, nós vamos percebendo cada vez mais que todos esses atributos nos levam a conhecer mais esse Deus, e quando nós conhecemos mais, nós confiamos mais, nós queremos mais, nós desejamos mais da presença dele. Por isso é tão importante esse momento em que nós estamos aqui estudando. Por isso é tão importante o seu momento individual, de devocional, de oração, de meditação na palavra de Deus. Porque quanto mais eu aprendo desse Deus, mais eu vejo o quanto ele me amou, o quanto ele continua me amando, apesar de quem eu sou. Porque ao mesmo tempo que nós estudamos e aprendemos cada vez mais quem é Deus, nós também aprendemos cada vez mais quem nós somos. E o quanto nós dependemos da suficiência que vem do Senhor. Isso me traz muita segurança. E isso me faz querer cada vez mais conhecer esse Deus. E a minha oração é que isso aconteça com vocês também. Que cada vez mais vocês busquem conhecer a palavra de Deus. É uma fonte inesgotável. Quando nós estávamos estudando os atributos incomunicáveis, nós vimos isso, não vimos?
que Deus é incompreensível, ou seja, é impossível eu conhecer na totalidade o Senhor, mas Ele é cognoscível, ou seja, Ele se revela, Ele se dá a conhecer o suficiente para que nós prossigamos no nosso processo de santificação. E é isso que nós estamos buscando aqui, nessa plataforma, buscando quando nós participamos de pequeno grupo lá na igreja, quando participamos do culto, de reunião de oração, quando nós nos reunimos com alguma irmã, com alguma amiga para um café, e ali nós compartilhamos a palavra, nós oramos. É através dessa busca incessante é que nós vamos conhecendo cada vez mais esse nosso Deus. Então, a minha oração, minhas irmãs, é que nós possamos cada vez mais crescer em conhecimento diante desse Deus tão grandioso, tão amoroso, tão misericordioso e que derramou a justiça dele sobre Jesus, que pagou o nosso preço e que nos trouxe a salvação, a vida eterna. Que cada uma de nós possamos olhar para esse sacrifício e ser grata a Deus, porque Ele providenciou um plano de redenção para cada uma de nós. Que Ele nos abençoe.